Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Conversando sobre Jesus. Vamos trazer nesta data mais uma história do mesmo livro da semana passada, do Eterna Mensagem do Monte, pelo espírito Leon Tolstói, psicografado por Célia Xavier de Camargo. A história de hoje será a cura de Sábia. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 14 e 15, nós temos: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Em meio à multidão, uma criança tentava aproximar-se o mais próximo possível do Rabi da Galileia. Fazia um esforço enorme para chegar até ele. Tudo começara quando a sua mãe adoeceu. A sua mãe adoecera porque o seu pai havia morrido. Ele havia saído para pescar, era pescador, e foi colhido por uma tremenda tempestade e não mais retornou. Sua mãe caiu no leito, não mais se levantando. As vizinhas e amigas esmeravam-se no auxílio àquela mulher e ao seu filho. Elas lavavam, elas cozinhavam, elas passavam, limpavam a sua casa. E naquela conversa que as mulheres tinham quando estavam fazendo esses trabalhos, ele ouviu falar de um profeta nazareno. Esse profeta nazareno estaria curando vários tipos de doenças, até as pessoas mudas, surdas, as pessoas paralíticas, as pessoas cegas, as pessoas leprosas. E aí ele ficou extremamente interessado, porque a sua mãe estava muito doente. E aguçou-lhe o sentido de saber onde vivia esse profeta. E aí ficou sabendo que esse profeta andava em várias aldeias, cidades, estradas, subia monte, descia monte, e que nas sinagogas, nas ruas, onde fosse que ele passasse, ele falava de um pai de amor, de um pai que cuidava de todos os seus filhos, pobres, ricos, grandes e pequenos. Movido por um grande interesse, ele pensava: eu preciso encontrar este Nazareno. Eu preciso, porque ele é bom, eu vou levar a minha mãe até ele e ele vai curá-la. Mas ele tinha apenas 5 anos, chamava-se Gesiel. E então ele ficou procurando saber onde encontrar com esse rabi. Depois de um certo tempo, ficou sabendo que o rabi ia passar próximo da sua aldeia. E ele procurou saber onde. Próximo onde? Em que ponto? E ficou imaginando como fazer para levar a sua mãezinha até lá, porque ele era pequeno. Entrou no quarto da mãe certa tarde e ficou olhando para ela, que estava muito abatida, estava prostrada naquele leito sem se mexer. Sabia-se que estava viva apenas pela sua fraca respiração. Gesiel, que já ficara órfão de pai, não queria ficar órfão de mãe. E ele precisava tomar uma posição. Então, ele decidiu. Se ele não conseguiria levar a sua mãe até o rabi, ele iria até o rabi. E se ele era bom, como estavam dizendo, ele viria até a sua casa e curaria a sua mãe. Gesiel foi dormir alimentando esta esperança de ir. No dia seguinte, ele levantou-se muito cedo, vestiu a roupa com muito cuidado para que não acordassem a sua mãe,
foi até o outro cômodo, pegou uma bolsa de couro surrada que seu pai usava quando ia pescar, colocou um pouco de pão, porque ele não sabia quanto tempo ele iria ficar fora e poderia ter fome, e decidiu sair. E ele havia ouvido que o Rabi estava por aquelas imediações, mas ele não sabia onde. Saiu caminhando para a única estrada que saía da aldeia e foi. De repente, ele começou a ver que tinha algumas pessoas, e ele deduziu que essas pessoas, caminhando como ele, iriam ver o Rabi. Então, ele a seguiu. Aí encontrou umas famílias, fez amizade com algumas crianças, ficou conversando com elas. Os adultos não se preocuparam em ver aquela criança sozinha, até porque os pais poderiam estar um pouco atrás, um pouco na frente, e foram. Em determinado ponto da estrada, depois de algumas horas de caminhada, ele percebeu que várias outras pessoas vinham de vários pontos e convergiam para o mesmo lugar. Quando eles chegaram a determinado local, onde uma grande multidão estava ali. E então ele foi tentando se achegar, porque o Rabi já estava falando. E aí ele foi se achegando ao máximo que ele pôde, imbuído no desejo de ajudar a sua mãe, conseguiu chegar próximo, quase a tocar em Jesus. E ele percebeu que ele era um homem comum, ele era um homem alto, vestia uma túnica comum, como a do povo. As suas sandálias estavam toda empoeiradas, mas quando ele foi levantando o rosto, que ele cruzou com o olhar de Jesus, aquele rosto emitia uma luz. Os seus olhos eram de paz e hipnotizava. A sua voz aveludada tocava no imo do coração. Gesiel ficou ali meio embevecido e algumas mães começaram a trazer os filhos para que Jesus as abençoasse e de repente Gesiel estava no meio de todas aquelas crianças em frente a Jesus. Quando ele ia para abraçar a Jesus, uns discípulos seguraram, outros puxaram e aí Jesus disse, olhando para trás, diz assim, deixai vir a mim os pequeninos e não as impeçai, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aí os apóstolos deixaram os meninos e Gesiel correu aos braços de Jesus. Ele não sabe dizer qual a sensação que ele sentiu. Ele não tinha noção, mas algo muito leve, muito tranquilo, muito gostoso, uma segurança, uma força tomou conta do seu ser. Gesiel cruzou o olhar com Jesus e nada pediu. Não houve palavras. É como se Jesus dissesse para ele assim, fique tranquilo, a sua mãe está curada, não temas. Foi só muito poucos segundos em que eles passaram, tudo muito rápido, mas aquela sensação foi muito forte. Quando Jesus o depôs no chão e começou a abençoar outras crianças e saiu fazendo as curas, auxiliando aqueles que estavam à sua procura, Gesiel, ainda paralisado, olhou, deu meia volta e começou a voltar para a sua casa. Não se deu conta do caminho. Viu uma felicidade, uma segurança, uma paz indescritível para aquele menino de 5 anos de idade. Quando ele foi achegando-se da sua casa, percebeu uma movimentação bastante estranha. Correu. Quando lá chegou, uma vizinha veio e o abraçou, dizendo, a sua mãe está curada.
Gesiel olhou para ela com muita serenidade e disse: eu sei, o profeta Nazareno a curou. Entrou, abraçou a sua mãe e o povo todo ali em volta, e ele narrou a sua aventura, o seu encontro com Jesus. Ninguém duvidou, porque ele não poderia saber o que tinha acontecido na sua ausência. E Gesiel e a sua mãe ficaram muito felizes, querendo voltar a ver Jesus, mas não tiveram esta oportunidade. Passado algum tempo, ficaram sabendo que Jesus havia sido morto, pregado em uma cruz ao lado de 2 ladrões, como um criminoso comum. Gesiel chorou muito, sua mãe também, porque sua mãe ansiava ir ver o Rabi e agradecer a cura. Desolados, tristes, ficaram por algum período quando souberam que o Rabi havia ressuscitado. A alegria tomou conta de toda a aldeia e todo aquele povo, porque Gesiel ficava contando a sua história para toda aquela gente, e vieram pessoas de vários lugares para ouvir o menino contar, do alto dos seus 5 anos, o encontro com o Rabi da Galileia. O tempo passou, Gesiel cresceu, se tornou um cristão fervoroso, pregava o Evangelho em todos os lugares e contava a sua história. Passado mais tempo, Gesiel foi a Roma pregar o Evangelho de Jesus, levar a boa nova, levar toda a sua emoção, a sua história. Um dia nós estávamos nas catacumbas, quando foi preso junto com dezenas de cristãos e levados ao circo. Lá, eles foram julgados, culpados pelos romanos e entraram na arena cantando e louvando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre. Gesiel nada temeu, ouviu naquele momento as palavras de Jesus. Nada temos, tudo vai dar certo. Entregou a sua vida corporal, o seu corpo material, às feras esfaimadas, sob os gritos daquela plateia enlouquecida, ensandecida, gritando morte aos cristãos. Quando Gesiel abriu os olhos na pátria espiritual, músicas suaves vindo lá dos arcanjos, uma melodia e uma sensação de leveza tinha tomado conta do seu espírito. Quando de repente surge Jesus com as suas vestes luminosas, de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, neste momento em que passamos por tantas dificuldades, aonde irmãos nossos estão passando muita tristeza, angústia, desespero alguns, possamos nós ouvir de Jesus a voz, dizendo: nada temer, tenha fé, calma, porque tudo vai dar certo.
sejamos, meus queridos irmãos, os portadores da boa nova, de que ninguém morre, de que a vida continua, e que esses momentos são momentos especiais para os nossos espíritos. São os momentos em que vamos despojando-nos da materialidade para auxiliar os nossos irmãos que sofrem. Devemos a caridade como nos ensinou Jesus, através da prece, através do pão, embrulhados em muito amor. E assim, na semana que vem, estaremos de volta com o quadro Conversando sobre Jesus. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael.